tempo chegou, é hora de proclamar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, de 23 a 27. Toda a ordem do culto é missionária, eu não vou pregar sobre missões, vou falar sobre o serviço de todos os cristãos que provaram o cuidado de Deus. Abra então a sua Bíblia e coloque-se em pé para ouvir a leitura em Mateus 8, de 23 a 27. Estamos fazendo uma série de mensagens sobre os milagres de Jesus e chegamos hoje a este texto. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Depois da tempestade vem a admiração. Queiram sentar-se, por favor. Quando comecei esta série no Evangelho de Mateus, falando sobre os milagres de Jesus, disse que a estrutura de Mateus era muito perceptível entre o Sermão do Monte, que é a carta magna, a constituição do reino que Jesus veio anunciar, e até a chamada dos 12, que vão divulgar a mensagem do reino que ele veio anunciar, a 10 milagres. Na estrutura de Mateus, este número foi colocado premeditadamente, provavelmente muitos outros, mas Mateus registra 10 episódios de milagres, porque 10 na simbologia judaica dava a ideia de algo 2 vezes completo. 5 era o número de dedos da mão, algo completo, perfeito, o número de dedos do pé, e 10, então, o dobro de 5, duplamente perfeito. Vimos que, nesses milagres, Jesus mostrou o seu poder sobre o físico humano, sobre a enfermidade, mostrou o seu poder sobre a área espiritual, a expulsar demônios. Agora, ele vai mostrar o seu poder agindo sobre a natureza. Com isto, Mateus mostra que Jesus é Senhor do físico, do espiritual e do cósmico. Ele é Senhor em todas as áreas da vida, ele tem poder em todas as dimensões da vida. Tanto na esfera física, como na esfera espiritual, como na esfera natural, nada há que escape ao poder de Jesus Cristo. Logo depois, como nós veremos na mensagem desta noite, ele vai mostrar o seu poder na área espiritual e mental juntos. Ele é Senhor de tudo. É muito importante compreendermos isto, porque nós temos confinado Jesus a um templo. O culto é o lugar onde nós vamos para falar com Deus, é onde nós vamos para falar de Jesus quando se fala de Jesus. Já citei aqui um episódio que fui falar no Congresso de Mocidade, aqui na região, em que os jovens disseram que estavam assustados, porque ninguém mais pregava sobre Jesus, sobre a cruz, e me pediram para ir pregar sobre a cruz. E depois cantaram de 5 a 8 corinhos, e o nome de Jesus foi esquecido. Era louvar, adorar, tocar, entronizar, contemplar, rio que flui, um monte de coisas. Mas a pessoa de Jesus Cristo, não. Confinamos Jesus também à área espiritual e o deixamos de fora da nossa área financeira. E o deixamos de fora da área emocional. E muitas vezes o temos como algo que é nosso e esquecemos também de compartilhá-lo com os outros. Nesta história, Jesus acalmando uma tempestade, algumas lições que nós precisamos receber. E eu queria chamar a sua atenção para 4 expressões que aparecem aqui dentro do texto e que poderão ver que relação ele tem com a nossa vida. A primeira expressão está no versículo 24, de repente. Esta é uma expressão chave na história, de repente. Sem anúncio, desaba uma tempestade. Isso não é irreal, ainda hoje acontece. Onde está este lago, há uma peculiaridade
geográfica. O vale é quente, as montanhas são altas e ficam como um contraforte às correntes frias. Mas acontecia que muitas vezes a corrente de ar fria descia pela montanha e se chocava com aquela massa de ar quente. Aí acontece o que vira aqui nesta semana em Campinas. Uma tempestade violenta que chega de repente. A corrente fria desce, choca-se com a massa de ar quente. Então, foi de repente. Esta é uma história muito curiosa. De repente, uma violenta tempestade. Quantas vezes vai tudo bem? E de repente, uma violenta tempestade também cai na nossa vida. Mas tudo bem, a saúde vai bem, profissionalmente vai-se bem. Tudo bem dentro de casa. E de repente, quando menos se espera, um choque. E aí nós somos pegos no meio de uma violenta tempestade. O relevante neste texto é que esta tempestade se abateu sobre os discípulos não quando eles estavam passeando, não quando estavam em pecado, não quando estavam longe de Jesus. Pelo contrário, a tempestade se abateu sobre eles exatamente quando Jesus estava com eles. Eles estavam no mesmo barco. Isso desmancha a imagem que muitos dizem, se você seguir a Jesus, você nunca vai ter problema. Depois que morrer, não. Isso eu lhe garanto. A Bíblia diz, lá não haverá choro, nem dor, nem pranto, todas as coisas são passadas. Mas enquanto estiver aqui, vai sofrer. A não ser que seja uma ameba, ou a não ser que fique em estado de coma no hospital e não sinta nada. Mas se estiver vivo, vai sofrer. Aqui nesta história, nessa expressão, de repente, há 3 coisas que devemos guardar para nós. Primeiro, tempestades na nossa vida nem sempre fazem um prenúncio. Em boa parte das vezes, elas chegam inesperadamente. Segundo, as tempestades vêm inclusive sobre os seguidores de Jesus. Deus não fez com que caísse uma tempestade sobre os outros barcos e ali onde estavam o barco de Jesus e seus discípulos houvesse uma bolha protegendo-os de tudo. Quem nunca leu de um acidente acontecido numa igreja? Numa ocasião, desabou o teto de uma igreja em São Paulo. Numa outra ocasião, houve um incêndio. Depois nós lemos que acontece um acidente. Eu me lembro numa ocasião que houve um acidente com ônibus de romeiros que iam para Aparecida. Acontece, acidente com ônibus acontece. Assim como foi com romeiros que iam para a missa em Aparecida, poderia ter acontecido com um grupo de ateus que ia para uma reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso do Ateísmo. E alguns logo exultaram, viram, foram para a idolatria e Deus os castigou. Na semana seguinte, um grupo de evangélicos ia para um retiro e na mesma rodovia o ônibus tombou e os evangélicos morreram. Acidentes vêm sobre todos, vêm também sobre os seguidores de Jesus. Não temos imunidade, de repente. E terceiro, as tempestades são violentas. Uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de modo que as ondas inundavam o barco. Sem poetizar muito, é bom fazer esta analogia. A nossa vida é como um barquinho num violento mar. Jesus pode estar presente, mas os de repente nos atordoam. O sujeito para na estrada, não é, Eduardo? E de repente chegam os ladrões, chegam os assaltantes. De repente. Os de repente da vida são tristes. E todos nós podemos estar sujeitos a eles. Alguém dirá, ora bolas, então por que seguir a Cristo? Se vem de repente sobre uma pessoa que não segue a Cristo, e vem um de repente sobre uma pessoa que não segue, tanto faz sobre um sobre o outro, por que seguir a Cristo? Bem, não tem uma resposta já não, vou piorar a situação. A segunda expressão é esta, Jesus, porém, dormia. A Bíblia fala de 2 homens dormindo no meio de uma tempestade. Um por pura insensibilidade, Jonas. Aquele dormia, e a expressão hebraica tardemá significa o sono profundo, o mesmo que caiu sobre Adão. Por isso que Lutero, na nota de rodapé da tradução que fez da Bíblia alemã, colocou que ele roncava na sua indiferença. Jesus não é insensibilidade não, é outra questão. Ele nunca se perturba. Isso aqui é o extraordinário. É óbvio que, sendo humano, ele corria o risco de morrer afogado, tanto que morreu crucificado. Qualquer pessoa que fosse crucificada morreria, e ele morreu.
Então ele também corria o risco de morrer afogado. Mas aqui há 4 lições dentro desta história. Jesus, porém, dormia. Primeiro, ele tem o controle de tudo. A tempestade vem, mas ele é aquele que tem poder sobre a tempestade. Então, por que temê-la? Isso também já é uma advertência para a igreja. O Senhor da igreja tem poder sobre as tempestades. Segundo, se ele tivesse poder, mas ficasse só nisso e não viesse o segundo, não ajudaria muito. Ele atende ao chamado. Os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Então ele acorda. Se algumas vezes parece que ele está dormindo, é bom saber que em todas as vezes ele acorda. Ele não está dormindo para sempre. Está lá no livro de Salmos: eis que não dorme, nem cochila o guarda de Israel. Se ele não é indiferente, há um momento em que ele socorre. Alguém dirá assim: mas não está me socorrendo. Não se preocupe, mas ele está vendo. O Novo Testamento diz que Deus é fiel e não deixará que sejamos provados acima do que nós podemos suportar. Mas também com a tentação dará o meio de saída para que possamos escapar. Ele conhece os limites de cada um. Sabe até onde cada um pode suportar. Ele atende ao chamado. O que faz ele quando atende ao chamado? Este é o ponto 3, dentro dessa expressão: Jesus, porém, dormia. Repreende primeiro os discípulos. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Ora, caramba, nós estamos aqui prestes a morrer afogado, e em vez de resolver a situação, ele vem bronquear conosco. É a primeira coisa que alguém poderia dizer. Mas o que fica claro aqui é que Jesus não aceita dos seus discípulos o medo. Se eu pedir para repetir, a congregação já sabe disso, de tantas vezes que eu disse. O mandamento mais repetido de Jesus é este: não temais. Ao seguidor de Jesus é proibido o medo. O Dr. William Taylor contou 487 ordens de Jesus em formas imperativas afirmativas, imperativas negativas e indiretas. E mais da metade das vezes a ordem era para não temer. E dentro deste ponto, Jesus, porém, dormia. O quarto aspecto é: ele acalma a tempestade. Ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Por que não acalmou logo? Porque ele espera o nosso chamado. Não é que ele seja o nosso servo, nosso empregado, mas ele deseja que nós exercitemos a fé. Nós nunca cresceríamos, nós nunca amadureceríamos espiritualmente se não fôssemos provados. Se não tivéssemos a experiência da libertação. Na pastoral de hoje eu estou contando de uma igreja que conheci no sertão nordestino, que o seu púlpito está hoje onde era a cela onde o primeiro pregador batista foi encarcerado. Aquela é uma igreja nova, a igreja tem menos de 30 anos, porque o pregador chegou lá há 30, a igreja fez 21 anos, mas uma igreja nova, que tem uma experiência muito marcante do poder de Deus. Se ele tivesse chegado lá e sido recebido com banda de música, com flores e tapete vermelho, o que esta igreja saberia de luta e de testemunho? São essas dificuldades da vida em que Deus parece que está dormindo e não nos atende, que nos ajudam a amadurecer. A gente que apavora, que se apavora, que reclama, mas não clama. E a questão é não reclamar e clamar. Ele parece desligado, mas está atento. Ele vem quando está dormindo. Ele vem quando é acordado. A terceira expressão está aqui. Fez-se completa bonança. Primeiro, ele se levanta. No Antigo Testamento, todas as vezes que aparece a expressão que Deus está se levantando, ele está se levantando para socorrer. Deus se levanta para fazer alguma coisa pelo seu povo. No Novo Testamento é isso que Jesus faz. Ele está dormindo e se levanta para socorrer. Ele nunca deixa de socorrer o seu povo. Dentro desta expressão, fez-se completa bonança, este foi o primeiro aspecto, levantar-se, e o segundo, ele repreende os ventos e o mar.
Está aqui, repreendeu os ventos e o mar. Ele vai ao problema. Qual é o problema? O problema é um vento forte e o mar encapelado. Então ele vai ao problema. Ele não vai à periferia. Remem mais. Ou palavras de apoio, né? Parece que hoje tudo é força interior, né? Vamos lá, eu estou com vocês, rema mais, cambada, vamos dar duro, nós vamos ganhar. Isso não resolve. De palavras de apoio, de força, isso aí é bom para o He-Man, eu tenho a força. Aliás, o He-Man já saiu de cena. Mas ele vem e vai ao fundo do problema. E depois, ainda dentro desta expressão, fez-se completa bonança. Jesus é aquele que se levanta pelo seu povo. E nos momentos de tempestade, quando nós presumimos que estamos abandonados e que Ele nos deixou, Ele ouve o nosso clamor, Ele se levanta, Ele vai ao problema e Ele faz com que cesse a tempestade e se faça completa bonança. De repente, Jesus, porém, dormia, fez-se completa bonança, e a quarta expressão está aqui: ficaram perplexos. Curioso, não pediram socorro? O socorro veio e ficaram perplexos. Os seguidores de Jesus são tão engraçados, né? Eles oram para uma coisa acontecer, quando acontece, dizem assim: puxa, que coincidência, eu estava orando e aconteceu. Então, assim, não é que deu certo? Ou como alguém uma vez disse, pelo menos com uma cristalina honestidade: ué, esse negócio de oração funciona. Depois que veio a resposta. Perplexos. Esta é a primeira coisa a observar dentro desta expressão. Ficaram perplexos. Perplexos. Admiraram-se de serem socorridos. É gente que crê descrendo. Eu vou orar, né? Não tenho nada a perder. Na pior das hipóteses, quem sabe eu me sinto confortado. Como se a oração fosse um par de muletas, e não comunhão com um Deus que ouve e que responde, e que age. Ele agiu. Segundo, esta pergunta: quem é este? Quem é este? Este é aquele a quem pediram socorro. Este é aquele a quem eles estão seguindo. Este é aquele que está com eles no barco. No capítulo anterior, ele foi chamado pelos discípulos de mestre. Foi chamado pelos discípulos de Senhor. Curioso, né? Chamam-no de mestre, chamam-no de Senhor, mas duvidam. Nós encontramos gente assim nas igrejas, gente que respeita, às vezes tem até medo, mas que duvida. E tanto duvidam que muitos nem pedem. Eu me lembro de Simão, o mago, quando Pedro o acusou e disse: vai, ora ao Senhor, pede perdão, quem sabe o Senhor te perdoa? Ora por mim. E foi embora seguir sua vida. É um indivíduo que pede que os outros orem por ele. Os outros é que são os sacerdotes dele. Ele não é seu próprio sacerdote. Ele não vai pedir a Deus. É aquele que crê descrendo. Outros acham que é um ato de fé apanhar estoicamente. Bom cabrito não berra. Então sofre. Acho que é a mãe da Ângela que dizia, né? Com o bode na chuva, né? Fica lá. Apanha, sofre, mas está lá. Mas nunca espera que haja uma real melhora. Outros ficam perplexos. Se ficassem gratos, seria bem melhor. Gratidão é melhor do que perplexidade. Gratidão é melhor do que dúvida. Vamos ao final. O nosso texto mostra que Jesus faz duas censuras. O texto grego, Jesus faz duas censuras. A segunda censura é aos elementos. Ele repreende ventos e mar. Mas a primeira censura foi aos seus discípulos. Uma censura aos elementos que causam inquietação. Mas a primeira censura é aos que ficaram inquietos com os elementos. Muitas vezes nós estamos numa situação dessa. Em tempestade, achamos até que o barco vai afundar. Seria bom saber que Jesus não abandonou. O que houve depois com esses discípulos? O que houve com esses discípulos, mais tarde, na sequência da sua vida, é o que deve acontecer na vida de cada pessoa que um dia esteve numa tempestade e foi socorrida por Jesus Cristo. Eles comprometeram a sua vida com Cristo. Comprometeram a sua vida no serviço de Cristo. Há muitas pessoas
que lembram de Deus, que lembram do Evangelho somente para pedir. Elas querem ser abençoadas. Elas vivem pulando de corrente em corrente, de igreja em igreja. Elas são pequenas, mesquinhas e egoístas. Elas só querem resolver os seus problemas. Essas pessoas nunca entendem que quem foi alcançado por Jesus Cristo deve ter um sentimento de gratidão que produza serviço. E gratidão não é apenas oba-oba no culto. Gratidão não é apenas festa. A gratidão é algo que se mostra com comprometimento com a colocação da vida no serviço. Talvez quem melhor tenha expressado isto foi um homem a quem Jesus curou. E ele ficou tão impactado com a cura que ele queria seguir a Jesus. E Jesus disse, não, volta, vai para a tua terra, vai para a tua casa, vai para os teus e conta quão grandes coisas Deus te fez. Depois da tempestade vem a admiração, mas depois da tempestade deve vir o serviço. Depois da tempestade deve vir o comprometimento. Depois da tempestade deve vir esta consciência. Há outros mais que vivem nesta situação. Há outros mais que vivem naquele momento que eu vivia. E eu posso dizer para elas, há um que socorre. Nós vivemos num país em constante tempestade. Vou dizer como salmista, fui moço e agora sou velho. Perdi as esperanças de ver um país justo. Perdi as esperanças de ver um país decente. Meu filho também não verá. Não sei se meu neto verá. São as mesmas coisas. As mesmas caras e os mesmos esquemas. Mudam-se os rótulos, mas a casca é a mesma. Um país dominado pela idolatria, pela imoralidade, em que a pornografia é mostrada como arte, a imoralidade mostrada como liberdade. Nós nos reunimos, nós cantamos, nós louvamos, mas nós não conseguimos impactar a sociedade. Não conseguimos nos mobilizar para o serviço. Nós não conseguimos nos unir na questão de fazer com que o nome de Jesus seja posto no coração de cada brasileiro. Depois da tempestade vem a admiração. Depois da tempestade vem o culto. Mas depois da tempestade deve vir o comprometimento, deve vir o serviço. Se você passou por essa experiência, provou a graça de Deus e o poder de Cristo na sua vida, e se não serve, se não está comprometido, se é apenas um assistente, um turista e não um operário do reino, você está sendo desleal com o Salvador que o socorreu. Nesta manhã, a palavra para cada um de nós é esta. Não apenas admiração, não apenas contemplação, mas também serviço, porque é isto que faz o reino de Deus caminhar.